Olá pessoal, vou fixar o tema da live aqui para todo mundo. Olá Pablo. Ok, tá fixado, vou dar um minutinho como sempre aí para o pessoal entrar. Olá a Lucas, Rafael, Dieta, Desprocrastinado. Bem-vindos pessoal. Vou dar mais uns 40 segundinhos para o pessoal entrar, tá? Abri conta hoje, fiz o primeiro depósito, diz o ex-procrastinado. Que bom, espero que tenha sido uma boa experiência. E se não foi, por favor, nos fale e a gente vai te atender prontamente. Tá? Mas boa sorte, espero que você tenha escolhido um bom momento também para comprar. Que tenha sucesso nos investimentos. Gustavo, MIT 83 raro. O ex-procrastinado está perguntando aqui, né? Enquanto a gente espera o pessoal entrar para eu falar do tema de provocação de hoje, né? Eu vou respondendo as dúvidas aqui de vocês. Eu consigo colocar a ordem de compra abaixo do valor de mercado? Hoje ainda não. Essa é uma feature que já está no nosso pipeline para sair, então em breve, né? É uma feature muito demandada, né? Porque a gente entende a importância assim, de você ter um preço de entrada, que talvez não é o preço de agora, tá? Você está esperando uma potencial queda para comprar ou uma potencial alta para vender, no momento de saída também. E hoje no Biscoint você não consegue fazer isso direto pela plataforma, você teria que usar as nossas APIs, né, e construir o seu próprio robô para poder executar a sua estratégia. A gente entende que isso não é acessível para a maioria dos usuários. E nós vamos dar a opção de vocês escolherem ordem limite, né? De vocês dizerem um preço de entrada, quantidade que querem comprar. Mas sim, hoje não é possível ainda, tá? Esse procrastinado, não pela interface web. Jorge Luiz, não estou conseguindo abrir a conta. Você já tentou falar com o pessoal pelo chat ali da plataforma? Quando você acaba de entrar no cantinho direito, tem um balãozinho para você falar com a nossa equipe. Você vai falar ao vivo com alguém do nosso time de suporte para te ajudar, tá? Lightning vai evoluir. Ela não só vai, porque tem muita gente trabalhando, já tem muita coisa no pipeline de desenvolvimento para ser liberada, muitos problemas não resolvidos e que já se tem soluções imaginadas, mas não estão construídas ou não estão amadurecidas, né? Mas a evolução é tão certa quanto a sobrevivência das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Tem centenas, milhares de desenvolvedores extremamente talentosos que estão 100% dedicados ao desenvolvimento não só do protocolo Lightning, que todos os outros vão aderir, como das implementações específicas e das soluções anexas, né? Porque assim como, por exemplo, a internet é um protocolo, tem um protocolo base TCP/IP, mas tem muitas aplicações em volta dela, né? Tem o próprio browser que você usa, ele é parte do ecossistema da internet. Tem os aplicativos que fazem uso da internet, como Netflix, né? Eles são desenvolvidos por desenvolvedores, mas eles são aplicativos que só funcionam e só fazem sentido no contexto da internet. A mesma coisa com Lightning, tem todo um ecossistema de carteiras e de watchtowers e de soluções sendo construídas para melhorar a rede e melhorar a utilidade da rede para as pessoas, né? Então eu acredito que a resposta para a sua pergunta, né, se ela vai evoluir, é um sim com bastante ênfase, tá? Tem app para iOS? Ainda não, mas ele está sendo desenvolvido nesse momento, tá? Então a gente tem uma previsão aí de, nesse trimestre, agora nesse terceiro trimestre, já lançar uma versão beta do app para iOS e do app nativo para Android também, porque o app que tem hoje ele é só um wrapper, né, um embrulhador para o site do Biscoint. Ele gera uma conveniência para vocês, mas esse app nativo ele vai ser bem mais sleek, bem mais rápido, bem mais responsivo e mais simples de usar, tá? Bom, eu vou começar o tema da live, tá, pessoal? Já demos uns 2 minutinhos aí para o pessoal chegar. Eu queria hoje provocar vocês
E vão colocando as perguntas não só sobre o tema que eu vou falar aqui, mas essas perguntas que vocês estão digitando aqui, eu vou ao final aqui do tema dar atenção a cada uma delas e tentar responder vocês, tá? Então, eu quero falar hoje sobre um tema que eu prometi na semana passada, que é falar sobre a privacidade do Bitcoin e a fungibilidade. Eu vou explicar o conceito de fungibilidade para quem não está familiarizado e tentar fazer a associação das duas coisas, né? Porque o Bitcoin ele tem uma fama de ser, assim como a internet no começo, né? É a moeda usada por criminosos e pedófilos e terroristas e sonegadores e criminosos de toda sorte, né? Então, quem está envolvido com Bitcoin, certamente com boas intenções não está. Está querendo fazer alguma coisa errada, né? E, embora isso seja completamente absurdo, existem milhares de razões que levam uma pessoa a querer ter Bitcoin. Eu, por exemplo, a razão que me leva a querer ter Bitcoin é não estar vulnerável à depreciação da moeda estatal. A impressão é um bem escasso, que ninguém consegue produzir mais dele, e isso me deixa confortável de saber que ninguém tem o poder de criar mais bitcoins e diluir o meu poder de compra. Mas existem razões as mais variadas possíveis para as quais as pessoas vão ao Bitcoin, e a imensa maioria delas, assim como os usuários da internet, não tem nada a ver com a intenção de cometer qualquer crime. Mas não é isso o ponto, é que o Bitcoin é uma péssima moeda para você usar no cometimento de um crime, por uma série de razões. A primeira razão é que ela é totalmente transparente, ou seja, todas as transações feitas, elas são propagadas em broadcast para o mundo todo, todos nós da rede ficam cientes de que houve uma transação. E quais os endereços envolvidos, de origem, de destino, e qual foi a quantidade transacionada, né, de transações normais, né, vou dizer assim. Então, e existem sites que são os exploradores de bloco que permitem a qualquer pessoa ir lá e ficar vasculhando as transações que aconteceram, e isso fica escrito para sempre, né? Então, além da transparência, que é excessiva demais para quem quer fazer alguma coisa que tem intenção de não ser descoberta, no caso de um crime, aquele rastro que você deixa, ele é indelével. Então, imagine você fazer uma transação que, sei lá, talvez agora você faz ela bem feita e tenta usar as melhores técnicas de privacidade que você conhece, mas ela fica escrita lá. E talvez agora ela não seja detectável ou rastreável até você. Mas a tecnologia vai evoluir, talvez daqui a 5 anos seja, talvez daqui a 20 anos exista tecnologia para fazer, ou exista mais informações, mais desdobramentos da história daquela moeda dali para frente, porque o Bitcoin, uma transação, depois que ele é criado, vai nascendo uma árvore de transações no tempo ali, e ele só vai se mudando de mão, mas ele fica com a história permanente e eterna ali para frente, né? Então, depois que você cometeu o seu crime com o Bitcoin, um monte de histórias e eventos vão se suceder que podem levar à identificação sua, seja agora, seja daqui 10 anos, seja daqui 50 anos. E como a gente sabe, assim, certos crimes nunca prescrevem, né? Então, se eu fosse um criminoso e tivesse a intenção de cometer um crime, eu jamais usaria uma moeda que deixa um rastro que depois não tem como apagar. Então, vamos dizer que você cometeu um crime, já passou 10 anos, você mudou de vida, nunca mais quer cometer aquele crime. Ou nada disso, mas agora não tem como voltar atrás. O que está escrito lá na blockchain não pode ser apagado por ninguém. Então, eu considero o Bitcoin uma péssima moeda para uso no crime. Se você quiser cometer crime, você está muito melhor servido se você usar, por exemplo, o real em espécie, ou o dólar, principalmente, né, que é a moeda aceita por qualquer criminoso do planeta, né, com o qual você queira se associar. Então, use dólar em espécie, porque ele não deixa rastro. Então, se você encontrou uma pessoa, ninguém viu, passou o dinheiro para ela, não teve nenhuma câmera que gravou aquilo, é só você e a outra pessoa que tem o registro na memória daquele fato que aconteceu, o que não acontece no Bitcoin. O registro está copiado em todos os computadores da rede para a posteridade de que aquela transação aconteceu. Então,
não ache que o Bitcoin é anônimo, ele é pseudonômico e é relativamente fácil, existe muita tecnologia empregada em tentar desanonimizar as transações, né? Você sabe os endereços ali, você sai cruzando com informações do mundo externo, de outras bases de dados, de compras feitas com Bitcoin em sites de e-commerce, contas de corretoras de Bitcoin que sabem a identidade dos depósitos e tudo mais. E existem corretoras que vendem as informações, esses cruzamentos de informação para empresas especializadas, e essas empresas especializadas, por sua vez, atendem a governos de países e talvez, não sei, podem atender até organizações criminosas ou outras empresas que tenham intenções de invadir a sua privacidade de alguma forma para obter algum benefício disso, né? Então, a privacidade no Bitcoin é um problema importante, existe muito trabalho sendo feito no sentido de dar artifícios para melhorar isso, melhorar o protocolo base ou criar camadas acima do protocolo base que ofereçam garantia de privacidade melhor, como a Lightning Network. Né? E assim, e por que a privacidade é importante, né? Porque, como diz o Snowden, né, tem gente que fala assim, não, se você está querendo privacidade, quem não tem nada a esconder, não tem por que querer privacidade. E o Snowden tem uma frase famosa assim, se você acha, se você não liga para o direito à privacidade porque você não tem nada para esconder, isso não é nada diferente de você dizer que não liga para a liberdade de expressão porque você não tem nada para dizer, né? Então, proteger o direito à liberdade de expressão não é só para se um dia você quiser falar, também para isso, mas é porque você quer que hoje as pessoas que têm as suas ideias sejam livres para expressá-las. Quem quer que seja, as pessoas que você segue no YouTube, você não quer que o canal que fala das ideias com as quais você tem aprendido e concorda, você não quer que aquele canal seja fechado, você não quer que a pessoa seja presa por meramente expressar o que pensa, mesmo, até na minha opinião, que ela expresse coisas detestáveis. Eu acho que ela tem que ter o direito de expressar essas opiniões e ser, obviamente, rechaçada, os argumentos rebatidos e exposta até na maldade dos seus argumentos, mas impedida de dizer jamais, né? E o direito à privacidade é semelhante, né? Talvez hoje você não esteja muito preocupado com a sua privacidade, principalmente a financeira. Tudo bem, todas as minhas transações serem guardadas numa base central lá na Receita Federal e o Google e as grandes corporações todas têm todo o histórico de tudo que eu compro, tudo que eu deixo de comprar. Não estou preocupado com isso, não tem nada a esconder de ninguém e tudo bem, é uma escolha sua, desde que, eu acho que se for voluntária, é uma escolha assim, não me importa de compartilhar as minhas informações pessoais com esse, tudo bem, mas à medida que ela é imposta, né, ou que ela é invadida, esse direito à privacidade, ele é tomado de você sem o seu consentimento, eu acho que a gente tem um problema. E dependendo de que tipo de oposição você tem, contra que tipo de inimigo você está se levantando, por exemplo, se você é uma pessoa lá em Hong Kong que está organizando algum tipo de resistência ao que está acontecendo lá, e você não tem a privacidade, ou seja, o seu oponente é o governo da China, fortemente armado, com uma potência nuclear, né? E um governo com um viés tirânico muito forte, né? A gente consegue entender por que talvez a privacidade tenha um valor extremo para aquela pessoa, que possa significar a vida ou a morte dela. Ou ela desiste do que pensa, dos seus ideais, do que acredita, do seu direito à liberdade, à autossoberania, né? Ou ela se submete a uma violência que pode resultar até na morte dela. Bom, então, e também assim, até na nossa Constituição, né, no artigo 5º, inciso 10º, até colei ele aqui, são invioláveis a intimidade, a vida privada
a honra e a imagem das pessoas, é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Então, a Constituição, além de falar que você tem direito inviolável à intimidade e à vida privada, se isso for violado, você tem direito à indenização pelo dano material ou moral que isso causou. Tá? Então, você vê, não que o fato de estar na Constituição é que torna esse direito seu ou importante, né? Nossos direitos naturais, eles não advêm da lei. A lei é que tem, vamos dizer, o dever de reconhecer esses direitos naturais que já existem independente dela. Mas, e também eu acho que não é só a questão assim, da privacidade ser um direito. Privacidade numa criptomoeda é uma coisa necessária para a própria saúde do sistema. Aí eu vou entrar na questão da fungibilidade, porque eu quero argumentar que sem privacidade você não tem fungibilidade. Mas primeiro, o que é fungibilidade? Né? A propriedade, a gente diz que um bem é fungível se duas unidades desse mesmo bem têm valor equivalente ou grosseiramente equivalente. Então, vou dar um exemplo do que não é muito fungível. 2 cavalos, né? Cavalo não é um bem muito fungível, porque você vai achar cavalos de 5 mil reais, você vai achar cavalo de 5 milhões de reais, e cavalos nesse meio do caminho aí, conforme a raça. Então, mesmo se você qualificar um cavalo manga larga, vai depender qual que é a linhagem dele, quem que era o pai dele, da onde veio, onde foi criado, como que, né? Como ele já reproduziu, como que é essa cria dele e tudo mais. Então, o cavalo não é um bem fungível. Cada cavalo tem um valor, uma avaliação. Diamante também cai nessa classificação, embora diamantes sejam extremamente valiosos. 2 diamantes, mesmo que muito parecidos, podem ter valor dramaticamente diferente. Mas se você, por exemplo, pegar o ouro, que historicamente serviu como dinheiro, né? 1 quilo de ouro e outro quilo de ouro, dado que eles têm a mesma forma, vamos dizer assim, eles sempre vão ter o mesmo valor, porque não tem ouro melhor que o outro. Você tem uma qualificação simples, ouro 24 quilates, ouro 18 quilates, que é a pureza do ouro, mas dois pedaços de ouro de mesma pureza têm o mesmo valor no mesmo lugar, no mesmo mercado, né? Claro que o ouro aqui no Brasil e o ouro lá fora, você vai contar com um prêmio de compra aqui, do risco e tal, da escassez aqui, das barreiras de entrada e tudo mais. Mas no mesmo lugar, no mesmo mercado, 2 peças de ouro têm a mesma coisa. E para moeda também isso vale, né? Você não, se o cara te der uma nota de 100 ou 2 de 50, ou 5 de 20, você vai ficar igualmente satisfeito. E entre 2 notas de 100, mais ainda, né? Se você olha 2 notas, mesmo que uma esteja suja e a outra limpa, e o cara fala, não, eu quero te dar essa suja, mais sujinha aqui. Você vai falar, tudo bem, não faz diferença, eu vou passar para frente e comprar a mesma coisa com essa moeda que eu compraria com a limpinha lá. Né? Você não vai ter uma dificuldade, você vai ter um valor menor dessa moeda. Então, isso é fungibilidade. E qualquer bem que queira se prestar à função de ser moeda, precisa ter fungibilidade. Porque imagine só, sempre que você for receber um dinheiro de alguém, você vai receber 100 reais de alguém, você vai ter que perguntar para a pessoa, olha, essa nota aqui, ela foi usada na história dela, desde que ela foi impressa, para algum crime? Ela foi usada para comprar drogas ilícitas? Ela foi usada em algum esquema de sonegação fiscal? Né? Eu estou mencionando alguns crimes sem vítimas, eu tenho até meio de propósito, mas ela pode ter sido usada num crime com vítima, ela foi usada para contratar um assassino de aluguel, ou para comprar um órgão que foi extraído contra a vontade de uma pessoa, e assim por diante. Né? Então, imagine se você tivesse que, para receber dinheiro, consultar a história daquela nota, pegar o número de série, colocar no aplicativo para ver se aquela nota é limpa, se ela tem uma história boa ou ruim. E vai que a nota tem uma história meio ruim. E aí você fala assim, olha, essa nota de 100, eu aceito ela por 80. Ou por 50. Vou exigir um desconto no valor dela, porque essa história não está legal. Eu prefiro uma nota de 100, ou recém-impressa, que acabou de sair da Casa da Moeda, ou que tem uma história mais bonitinha aí. Né? Então você destrói toda a utilidade da moeda, e não é diferente para o Bitcoin. Imagine se, e isso já aconteceu, coisas do tipo, né? Imagine se, por exemplo, para depositar numa corretora,
o FBI publica uma lista lá de endereços que são sabidamente associados a crimes cibernéticos, por exemplo, roubos de hacks de corretora ou terrorismo, coisa assim. E tem corretoras que implementam uma política de blacklist, falam, olha, eu não aceito fundos que partam desses endereços aqui. Então você já começa a ter um problema. Que agora, quando você for receber um Bitcoin na sua carteira de alguém, você vai ter que ver assim, bom, nas últimas 8 transações aí da história desses Bitcoins todos aqui, né, de todas as moedas que resultaram nesse Bitcoin que eu estou recebendo, existe alguma mancha? Essas moedas são manchadas ou são limpas? Então, isso prejudicaria toda a utilidade da moeda. E aí você entra na privacidade. Somente se a história das moedas for mantida privada é que você consegue manter essa fungibilidade, essa igualdade entre uma moeda e outra. Qualquer um Bitcoin tem o mesmo valor que qualquer outro Bitcoin. Você não vai preferir esse porque é mais limpo, porque você não tem como saber se ele é mais limpo ou não. Você não conhece a história anterior dele. Assim como quando você recebe uma moeda de reais. Você só sabe que ela está limpa ou suja fisicamente mesmo, mas a história dela, se é limpa ou suja, você não sabe. Então, e isso tem implicações até para a propriedade mais importante do Bitcoin, que é a resistência à censura. Porque se você tiver dificuldade de passar um Bitcoin, de gastar um Bitcoin, porque ele não vai ser reconhecido pela contraparte, ele está no blacklist, então você está sendo efetivamente censurado. Embora a rede vai confirmar a sua transação, porque isso é impossível de impedir, a outra parte não vai aceitar aquilo como pagamento. Esse Bitcoin é ruim. Então, até o que eu considero talvez a principal propriedade do Bitcoin a ser preservada, que é a resistência à censura, e que ela advém de outras propriedades, como eu falei na live passada, ele depende de privacidade para ser preservado. Então eu queria finalizar assim, comentando o que existe assim, de luz no fim do túnel para isso aí, né? Existem algumas práticas que as pessoas podem usar para manter seus bitcoins mais privados. Então, tem carteiras que incorporam essas práticas para você, não é coisa que você tem que preocupar, mas você pode, na sua escolha de carteira, escolher uma que dê ênfase nisso aí, né? Então, por exemplo, uma carteira que não faça reuso de endereços de recebimento. Cada vez que você vai receber um Bitcoin, troca um endereço, para não clusterizar todos os recebimentos no mesmo endereço e saber que todos estão ligados um ao outro. E você puxa a identidade de um, você automaticamente identifica todos os demais, porque eles foram para a mesma conta, né? Então, se você troca os endereços de recebimento, você aumenta a sua privacidade. Outras coisas que podem ser feitas, tem algumas heurísticas que algumas carteiras aplicam. Elas tentam, por exemplo, não deixar óbvio qual, nas saídas de uma transação, porque sempre uma transação você pega uma moeda original e você quebra ela em duas, né, tipicamente, tá? Uma vai para o seu destinatário e o troco dessa moeda original, que ela quase nunca é o valor que você está pagando. Se você está pagando 10 centavos de Bitcoin e você tem 12 reais aqui no seu output, 12 centavos, você vai pagar 10 aqui e ficar 2 de troco de volta na sua carteira, né? Então você nunca usar valores redondos no pagamento de destino. Em vez de você botar 10 centavos, você bota 1, 7, 2, papapá, para poder aumentar a sua privacidade, dificultar o trabalho dessas empresas que tentam fazer o desenho do grafo de transações do Bitcoin. Elas vão ter mais dificuldades nos algoritmos dele, né? Então, se mais pessoas fizerem isso, o trabalho deles fica mais difícil, o grau de probabilidades que eles conseguem atribuir de identidades a transações vai diminuindo, vai ficando ruim. Então, isso é uma coisa que pode ser feita, mas talvez seja insuficiente. Então, existe alguns esforços, né? Um deles chama-se... primeiro, assim, existem serviços que são chamados mixers, que mais ou menos funciona assim. Você manda os seus bitcoins para eles e eles te devolvem outro bitcoin totalmente desvinculado do que você mandou para eles, de modo que a história pregressa do bitcoin que você mandou, ela segue para outra pessoa, você recebe um bitcoin com outra história completamente diferente. Tem vários problemas disso, você não sabe a história desse bitcoin que você está recebendo, se ela é pior do que o que você fez, né? Então, às vezes você está tentando
Por exemplo, proteger a sua privacidade porque você fez uma compra num sex shop e você não quer que aquele histórico fique aí com você. Você não quer que ninguém saiba que você compra no sex shop. Vamos dizer. E aí você acaba pegando uma moeda de alguém que está envolvido em tráfico internacional de pessoas. Então, talvez não seja uma boa ideia usar um serviço desse tipo. Outro jeito é o CoinJoin. O CoinJoin é basicamente assim, um grupo de pessoas, né, coordenado na internet por um software especializado para isso, se junta, todo mundo manda uma quantidade igual de bitcoins numa transação única, todo mundo assina essa transação, então vira uma transação com várias entradas, talvez centenas de entradas de várias pessoas, todas do mesmo valor, e aí tem saídas para endereços novos, cada um recebe o quanto mandou num endereço novo, e aí você perde a linkabilidade, você não sabe, essa saída aqui corresponde a entrada, quem que mandou a entrada dela, não tem mais como saber. Então mesmo que essa entrada seja identificável a você, a saída onde você recebeu acaba não sendo identificável a você mais. A pessoa sabe que você é uma das 100 saídas aqui, mas não sabe qual é. Então isso dificulta bastante o trabalho dessas empresas de análise que tentam violar, na minha opinião, a privacidade das pessoas, privacidade financeira das pessoas, esse direito que todo mundo tem de decidir se quer ou não compartilhar como ela gasta o dinheiro, em que ela gasta, quais são as preferências dela ou não. Tá? Então, CoinJoin é implementado hoje por duas carteiras principais, eu não sei se tem mais outras, mas as mais maduras e as mais assim, mais competitivas para isso são a Wasabi. Eu vou escrever aqui para vocês. E a Samurai Whirlpool. Dentro da carteira Samurai, eles têm esse produto pago aí que chama Whirlpool. Tá. Então, a Samurai e a Whirlpool implementam esse CoinJoin, que é parte do que pode ser feito para melhorar as transações. E está sendo estudado pelos core devs, implementado o que precisa ser mudado no protocolo para se ter a tal das transações confidenciais. Nas transações confidenciais você consegue esconder a quantia gasta no Bitcoin. Então imagina, você esconde o rastro de transações, mas você ainda sabe que entrou um Bitcoin e saiu um Bitcoin. E com o CT você consegue um grau de privacidade ainda melhor, garantias de privacidade melhor. Mas eu quero comentar para a gente fechar também, existem moedas competidoras do Bitcoin, altcoins, cuja proposta de valor é justamente já oferecer no protocolo base garantias de privacidade melhor do que a transparência extrema que o Bitcoin traz, né? Eu selecionei duas aqui importantes, né? Que eu acho que são as que têm maior capitalização de mercado, das moedas que se prestam a isso, né? Que são a Zcash e a Monero, né? São moedas que vale a pena conhecer, dar uma estudada, mas eu não sei se vale a pena comprar. Isso eu não posso nem opinar, eu acho, e nem recomendar, né? Porque primeiro que esse problema do Bitcoin, ele muito provavelmente será resolvido de forma satisfatória. Ele é um problema, né? Hoje o grau de privacidade é difícil se obter privacidade no Bitcoin, isso é ruim, porque as pessoas, eu acho que a maioria, se pudesse escolher, clique aqui para ter privacidade e clique aqui para não ter, a maioria escolheria, quero ter, né? Mas hoje o Bitcoin não te dá essa escolha tão fácil assim. Você quer ter privacidade? Então faça todo esse ocus-pocus aqui, estude tudo isso aqui sobre segurança de dados, sobre informação, para você tentar ter algum grau de privacidade, que não é nem de longe perfeita, né? Então é bem difícil ter privacidade no Bitcoin hoje. E é isso que eu queria provocar vocês, deixar o assunto para a gente conversar. E agora eu vou para as perguntas aqui dos comentários, depois eu quero, se sobrar tempo, eu vou ler
umas perguntas que vocês fizeram nas caixinhas também. Então, deixa eu achar aqui, boa noite. O ex-procrastinado está falando que vai ser muito bom quando tiver a possibilidade de colocar ordens limite, né? A ordem que você especifica o preço que você quer comprar para a gente executar quando o Bitcoin atingir aquele preço. E sim, a gente vai colocar isso, não demora, tá? O Rodrigo também está dizendo, está ansioso para isso. O Bruno Perini fazendo grandes compras, né? Sim, ele acredita bastante, né? Eu tenho acompanhado bastante a opinião dele também. Ele acredita o suficiente a ponto não só de querer se expor ao Bitcoin diretamente, como ele tem deixado bem claro, né? Mas também está investindo em empresas que se beneficiam do sucesso do Bitcoin, né? Ele investiu, não sei se todos sabem aqui, mas o Bruno Perini é um dos investidores anjo dessa segunda rodada de investimento que o Bitcoin fez. Então, a gente está com voto de confiança aí dele para surfar na onda aí do Bitcoin e trazer bons retornos para ele como investidor. Nós estamos engajados nisso aí. Tá? Só não entrei porque não tem para iOS. Edmund, fique de olho, porque está saindo o app para iOS. Tá? E você, por enquanto, pode acessar pelo browser, pelo Safari, vai funcionar direitinho. Tá? Com todas as funções lá. Tudo que você consegue fazer pelo app do Android, por exemplo, você consegue fazer acessando biscoint.io no Safari. Rodrigo, esperei a semana toda para essa live. Que legal, Rodrigo. Que bom, eu vejo que você está sempre aqui, bem participativo. Obrigado por participar, contribuir para que a live seja bacana. O Cripto Brasil está perguntando, ao usar o CoinJoin e essas moedas forem recebidas de um endereço marcado, qual o procedimento da Biscoint? Vocês bloqueiam o saldo? O Biscoint não faz, porque a gente não é exigido de fazer, a gente não faz nenhum tipo de restrição às origens da moeda, tá? Então, hoje, né, talvez pode ser o caso de que a gente seja compelido a fazer isso. Mas o que você tem também que atentar é, se você manda para o Biscoint uma moeda, vamos dizer que você seja um criminoso, e você manda para o Biscoint uma moeda com um histórico que esteja ligado aos crimes que você cometeu. Lembre-se que imediatamente agora o Biscoint, ele, por força de lei, ele tem que fazer toda uma identificação desse criminoso. Então a gente sabe o CPF dele, a gente tem certeza de quem é, de onde mora essa pessoa. E agora, se ela estava anônima, ela imediatamente passou a ser identificada. Então aquele crime que antes não se conhecia o autor, agora ele fez o favor de vincular aqueles bitcoins usados ou recebidos por atividade criminosa à identidade dele no Biscoint. Então não é uma péssima ideia, inclusive é um problema para quem comete qualquer tipo de crime, como é que ele converte isso, se ele quiser converter em moeda fiduciária, né? Agora, se o criminoso for um holder, basta ele esperar mais um pouco, ele vai deixar os bitcoins quietos lá, e é o melhor que ele poderia fazer para evitar, para diminuir as chances dele ser pego. Agora, a transação que já foi feita, ela está escrita permanentemente, e os investigadores provavelmente vão seguir os rastros, se for um crime que interessa para eles, né? Porque eles têm muito mais incentivo para perseguir crimes, por exemplo, cuja desvendar vai beneficiá-los diretamente. Por exemplo, se eles acreditam que alguém está escapando do controle de capitais dele, ou alguém está escapando do pagamento de algum imposto. Esses crimes, infelizmente, na minha opinião, eles têm uma prioridade muito maior do que os crimes que têm vítimas reais, né? Que deveriam, na minha opinião, ter prioridade dos recursos de investigação. Ou seja, o nosso aparato legal e policial deveria estar muito mais envolvido em garantir que as vítimas tenham justiça feita, né, dos crimes feitos contra elas, do que o Estado está buscando
solucionar crimes que beneficiam o próprio Estado na sua capacidade de tributação, né? Mas eu acho que não é nem esse o argumento, eu acabo não conseguindo evitar de entrar nesse assunto. Deixa eu ver se tem mais alguma. O Eduardo Stettner está falando se eu posso falar sobre chave privada. Bom, eu não sei exatamente o que você tem de dúvida sobre a chave privada, em que nível está a sua dúvida, né? Mas a chave privada é uma senha, né, grande o suficiente, né? Ela é um pedaço de informação que é necessário para poder assinar, carimbar uma transação Bitcoin para que ela seja reconhecida como válida quando você enviar ela para a rede. Então, como funciona uma transação? Você diz a moeda que você já recebeu no passado, que é sua. Você escreve uma transação dizendo, ó, pega essa moeda aqui, transfere ela para esse endereço aqui e o troco dela você manda para esse outro endereço aqui. Só que se você mandar essa transação assim, só o que você escreveu para a rede vai rejeitar. Fala, ó, você tem que prover uma assinatura que comprova que você tem a chave privada desse endereço que recebeu, que tem as moedas originais aqui. Então você sua carteira vai usar a chave privada para assinar digitalmente, né? Imagine como um carimbo feito em cima da transação que a rede consegue verificar. Esse carimbo aqui é válido. É matematicamente certo de que quem produziu essa transação detinha a chave privada correspondente a esse endereço, essa chave pública que resultou nesse endereço aqui, né? Então, a chave privada é a parte do negócio que você nunca deve deixar ninguém ter acesso. Você deve guardar com toda a segurança que você puder. Então, você não vai deixar num dispositivo Windows que possa estar cheio de vírus, que todo mundo usa. Você não vai botar a sua chave privada num computador de uma lan house. Você não vai anotar a sua chave privada no Google Docs ou mandar ela por e-mail para você mesmo, para ela ficar guardada, porque essa chave privada vai estar no servidor de um terceiro. E você tem que entender que qualquer pessoa que tem acesso à sua chave privada, ele tem acesso aos bitcoins que estão atrelados ao endereço daquela chave privada, né? Então, tem lives, eu acho que tem algumas lives bacanas para você assistir. Uma com o Fernando Breslau, foi bem interessante, tem até 2 partes, a gente falou sobre custódia de bitcoins, e a gente entra nesses conceitos aí com bem mais profundidade. Eu recomendo, Eduardo, você dar uma assistida nessas lives. E tem outras lives do canal, do nosso IGTV, que você consegue, pelo título, identificar que a gente fala muito desse tema aqui. Tá? O ex-procrastinado. Foi olhar o score do Serasa e fiquei assustado com as informações que eles possuem. Se você está assustado com as informações que o Serasa possui de você, você vai ficar bem assustado com as informações que o Google possui de você, né? E indiretamente, né, ou por consequência, o governo americano, né? Porque o Google, ele sabidamente compartilha, ele é compelido, né, a compartilhar diversas informações dos seus usuários com o governo americano, com os investigadores lá. É uma coisa que, como diz, a gente fica pensando, mas eu não tenho nada a esconder, eu nem moro nos Estados Unidos, né? Mas é um direito seu que está sendo violado, né? Jonatas, é possível comprar Bitcoin e não declarar? Você não deve fazer isso, né? Tipo, eu acho que é sempre imprudente você tentar burlar qualquer lei para a qual esteja definido claramente uma penalidade grave, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço não paga nem imposto porque gosta, ou porque quer contribuir com a sociedade, né? Como talvez algumas pessoas gostam de pagar imposto, mas eu acho que a maioria das pessoas não paga imposto porque por prudência, né? Pelas consequências que podem advir de não ter pago esses impostos. Eu acho que é a mesma coisa para os bitcoins. É uma má ideia você tentar comprar bitcoin sem declará-los, né? E hoje, se você compra bitcoins, por exemplo, numa corretora brasileira,
automaticamente todas as corretoras com CNPJ no Brasil, elas são obrigadas a declarar cada compra, cada depósito, cada saque de criptomoedas para a Receita, mensalmente, né? E anualmente também as corretoras reportam para a Receita os saldos que cada usuário tinha no fim do ano. Então, por exemplo, em 2019, se você tinha saldo em bitcoins em qualquer corretora do Brasil, a Receita tem essa informação. Ó. Leandro tinha X bitcoins na corretora X, na corretora Y, aqui no dia 31 de dezembro. Aí, se na sua declaração aquilo não corresponde, o cruzamento para a Receita é automático. Então, ele sabe, ó, o Leandro está ocultando a posse de tantos bitcoins em sua declaração. Isso pode ter consequências bem ruins para você. As corretoras estrangeiras, naturalmente, não estão sujeitas a essa obrigação, mas aí é a dificuldade de alguém que queira comprar em corretora estrangeira, de como transferir, fazer os seus reais na sua conta bancária, virarem saldo nessa corretora estrangeira. Você vai ter que fazer, provavelmente, um câmbio bancário, pagar um valor alto por isso, vai virar dólares de saldo na corretora externa, e então você comprou os bitcoins. Mas fica registrado o câmbio feito para a corretora externa. Então, novamente, é uma questão bem difícil, né? De você se sentir seguro das consequências de tentar fazer esse tipo de operação. Outra forma que as pessoas... outra forma de comprar bitcoins que existe é comprando com um vendedor peer-to-peer, uma pessoa física que vende bitcoins, né? E, pela legislação brasileira, os vendedores de bitcoin pessoa física também são obrigados a reportar para a Receita mensalmente as operações que fizeram, o CPF de quem comprou, para quem eles venderam bitcoin, o endereço, todas as informações, assim como qualquer corretora, eles têm que fazer isso todo mês, se o volume que eles venderam no mês superar 30 mil reais. Então, quando você está negociando com um P2P, você, por exemplo, você não tem como saber se ele negociou mais do que 30 mil. Eu vou comprar só R$1.000 com P2P. Mas você não sabe se ele já negociou 29 mil com outras pessoas e se ele está reportando ou não. E se ele diz que não vai reportar, não dá para saber se ele está sendo honesto nisso, né, na maioria dos casos. E fica a sua transação bancária da sua conta para a conta dele. Então, mesmo que ele não esteja declarando, pode ser que um dia uma investigação bata na porta dele e ele seja forçado a revelar o que fazia. Então, eles vão inferir que todas as transações bancárias vindas para a conta dele provavelmente foram compras de Bitcoin. E aí você vai acabar caindo numa vara fina de uma investigação agora criminal, porque ocultação de patrimônio é crime, né? Você tem que compartilhar com terceiros desconhecidos que pouco contribuem com a sua vida tudo que você tem de patrimônio, e não é uma opção, né? Mas é assim a nossa legislação. Então, eu acho que pode ser uma má ideia tentar conseguir comprar bitcoins e não declará-los, tá? Eu não recomendo mesmo que se faça isso, tá? No imposto de renda que você tem que declarar. Você que é pessoa física e comprou bitcoins em corretora brasileira, você não tem nenhuma obrigação de declarar nada além da declaração anual do imposto de renda. Eu não tenho uma declaração mensal que você precisa fazer do que você comprou e vendeu em corretoras, mesmo que sejam volumes grandes, tá? O que você, às vezes, pode precisar fazer é recolher imposto sobre ganho de capital. Então, se você teve lucros, num dado mês, você vendeu bitcoins que você tinha comprado bem barato, e você obteve lucro, e esse lucro naquele mês superou 35 mil reais, igual ou maior a 35 mil reais, então você deve pagar 15% do que você teve de lucro. Se você teve 50 mil reais de lucro, você vai entregar 7.500 reais em ganho de capital. Você tem que recolher até o último dia do mês seguinte, pagar a DARF para a Receita. Isso aí não é uma declaração, é um pagamento de imposto. Então, se você está vendendo menos do que 35 mil reais no mês, não tem chance de você ter que pagar imposto. Se você está vendendo mais do que 35 mil reais num dado mês,
você tem que ver se você teve lucro e se seu lucro também superou R$35.000. Quanto que é a taxa? O Henrique Fer está perguntando quanto é a taxa de transferência entre bitcoins. Eu estou entendendo que é a taxa para transferir bitcoins, para fazer uma transação bitcoin. Né? Essa taxa ela é definida por forças de mercado. Né? Você tem a cada 10 minutos a rede escreve no seu livro contábil 1 megabyte de transações. Então é uma quantia limitada, é um recurso escasso, produzido de uma forma cronometrada, né? Nem sempre é 10 minutos certinho, mas na média o algoritmo de ajuste de dificuldade garante que a média sempre permaneça em torno de 10 minutos. Então é 1 megabyte a cada 10 minutos para o mundo inteiro escrever suas transações. Então se tem muita gente querendo escrever transações no livro eterno do Bitcoin, o preço dessas taxas de mineração vão subir. Porque pense que os mineradores que estão produzindo o próximo bloco candidato, tentando encontrar o nonce ali que faz aquele bloco ser raro o suficiente para atender o requisito de dificuldade, eles vão escolher só as transações que dão mais dinheiro para eles, né? Então, que pagam mais satoshis por byte escrito. Porque eles só vão escrever 1 megabyte, né? 1000 bytes, ali 1024 bytes, nem sei se é 1 megabyte mesmo. Mas eles vão escrever essa quantidade e tem umas complicações aí do SegWit, que a assinatura é segregada e tudo mais, mas simplificando. E eles vão pegar aquelas transações que pagam a maior quantidade de satoshis para cada byte escrito. Então, se a sua transação ela tem outras transações, tem 1 megabyte de transações que estão pagando melhor do que a sua vai ficar de fora para talvez ser incluída no próximo bloco daqui 20 minutos, ou daqui 30 minutos, ou daqui sabe-se lá quando, né? Então, se você paga uma taxa muito pequena, sua transação pode ficar semanas sem incluir, dependendo da demanda que está existindo pela rede. Ultimamente, nos últimos dias, toda madrugada, o mempool, que é esse acumulado de transações que estão esperando, me inclui aí, eu quero ser escrito na blockchain do Bitcoin. Ele está sendo limpo toda madrugada, porque está chegando de madrugada, tem a quantidade suficiente para escrever tudo que estava pendente. Chega 1 satoshi por byte. Então, se você fizer hoje, isso nem sempre é verdade, tá? Se você fizer hoje uma transação com 1 satoshi por byte, que é o valor mínimo que a maioria dos nós aceita para pagar aquela transação, a sua transação vai ser escrita. Você vai pagar em torno de 20 centavos de real. Mas você vai ter que esperar. Provavelmente ela não vai ser confirmada agora. Se você quiser que a sua transação seja confirmada agora, você vai pagar talvez em torno de 2, 3 reais para que sua transação seja escrita no próximo bloco. Pode levar, em média, 10 minutos. Né? Mas pode levar mais do que isso. Às vezes pode levar mais de hora para confirmar. Eu posso falar em uma live sobre a mineração de Bitcoin. Eu acho que é um assunto que o pessoal fica bem fascinado. Ele é um pouquinho mais técnico, assim, né? Não tem como entrar nos detalhes legais sem entrar em alguns detalhes um pouco técnicos, né? Mas eu acho que é uma live que eu quero fazer um dia, se vocês tiverem apetite para isso também. No Biscoint, a taxa de transferência de Bitcoins é variável, você escolhe, a gente dá 3 opções de taxa: a taxa lenta, a taxa normal e a taxa rápida. A lenta é a mais barata e a rápida é a mais cara, né? E você pode escolher, tá? Rodrigo, obrigado por oferecer um ótimo conteúdo de qualidade. Rodrigo, obrigado pelo seu agradecimento aí, pela sua confiança na gente, tá? O Leandro está dizendo, por exemplo, eu compro na Biscoint, transfiro para uma carteira própria e não declaro nada. Qual o risco da Receita Federal rastrear? Olha, dependendo da quantidade, é improvável que a Receita despenda muitos recursos para te penalizar, né? Então eles podem... O que o pessoal não entende assim, é que essa fiscalização ela não é feita por uma pessoa que para lá, agora eu vou olhar o Leandro Borges, deixa eu ver aqui a história do cara e estudar e cruzar as coisas. Não, tudo isso é feito por servidores, softwares, eles já recebem as declarações em formatos
que são adequados para eles fazerem, para o software fazer os cruzamentos. Então o software, ele inclusive já produz os relatórios aqui de quanto que provavelmente cada pessoa pode ter sonegado. E aí, na dúvida, o que eles fazem é te incluir na malha fina. Então, o sistema da Receita automático, ele vai te mandar uma correspondência dizendo assim, olha, você por favor, compareça, taraná, com comprovantes e evidências das transações efetuadas e tal, precisas e tal. E se eles encontrarem alguma imprecisão, eu não gosto de falar desse assunto, porque eu acho profundamente injusto que seja assim. Mas é o que acontece. Então, a Receita tem uma facilidade muito grande, por exemplo, ela sabe exatamente quanto você sacou do Biscoint ou de qualquer corretora brasileira. Então, e não adianta, por exemplo, você comprar o Bitcoin no Brasil, numa corretora brasileira, manda para uma corretora estrangeira e agora pronto, meus Bitcoins a Receita não está enxergando mais. Porque ela viu a saída daqueles Bitcoins. E agora se ela te exigir, você é obrigado pela lei deles a comprovar qual foi o destino daquele Bitcoin. Você tem que apresentar documentos que comprovam. Eu saquei. Então, se você for inventar uma história, né? Eu saquei, eu gastei tudo em jogos online. Então apresente os documentos aqui das transações, das datas que você fez, as quantidades. Prove pra gente que você é inocente, né? Então vale, em direito tributário, vale a presunção de culpa. Você é culpado até que você consiga provar que você é inocente. Entenda isso. Então eu não acho prudente, de verdade, que você, especialmente com quantias maiores, se aventure a tentar não rastrear. Eu tenho que falar isso para vocês, gente, embora eu não goste, né? E aí, é claro, a decisão final é de vocês. E eu, pessoalmente, respeitaria uma decisão de tentar preservar para si. Eu respeitaria isso, mas não aconselho, não acho que devam fazer. Tá? Qual o valor mínimo? O valor mínimo para compra hoje no Biscoint é de R$50. Isso daria 1 milibit, que é 0.001 Bitcoin, ou também equivalente a 100 mil satoshis, né? Então, se você gosta de pensar no futuro, a gente sempre pensa assim, um satoshi vai valer $1 um dia. Então, esses R$50 vão valer $100 mil um dia, no nosso sonho aí de bitcoiners, né? Então, vamos ficar na torcida. A minha primeira compra de Bitcoin foi há muitos anos atrás e até hoje eu nunca declarei nada. O que eu faço agora? Rodrigo, você está me pondo em situações complicadas aqui, porque eu não tenho, acho que, qualificação até jurídica para te aconselhar. Mas assim, o certo é você fazer, o mais prudente é você retificar suas declarações anteriores. Uma coisa que talvez te alivie, né? Você tem que declarar os bitcoins pelo valor deles em reais de aquisição. Então, digamos que você comprou um bitcoin lá em 2012 e ele estava R$100, certo? Sei lá, eu nem tinha ouvido falar em bitcoin nessa época, gostaria de ter tido ideia que isso estava acontecendo debaixo do meu nariz, mas eu descobri bem tarde. Mas digamos que lá em 2012 você pegou R$100 e comprou um Bitcoin inteiro. Quanto você tem que declarar para a Receita? Um Bitcoin. E tem uma coisa, como a Receita não deixa claro como é que você tem que fazer, a obrigação que ela pode te punir por você não ter feito direito, mas ela não diz como é que você quer o direito para você fazer. Então assim, para outros bens, existe uma presunção assim, se bens menores do que R$5 mil de valor nominal, que é o valor de aquisição, você não precisa declarar. Então, nesse caso, se você for aderir a esse preceito legal, eu não sou tributarista para te dar uma opinião legal, tá? Então, não confie no que eu estou falando. Isso é coisa que eu li na internet. Então, por favor, joguem um grãozinho de sal no que eu estou falando. Então, se você comprou menos de R$5 mil na época que você comprou, você, em tese, por esse preceito, não precisaria declarar. Tá? Então, mesmo que isso hoje esteja valendo mais de R$5 mil,
Mas você tem, novamente, você tem que consultar o seu advogado e, na dúvida, declarar não te machuca. Não declarar pode te machucar, pode resultar em agressão desnecessária à sua propriedade. Então, o que eu diria para você é: quer maximizar a prudência? Retifica as declarações anteriores. Você tem até 5 anos para retificar suas declarações e tudo certo. Você não é punido por isso. Tá? Agora, se você deixar de retificar e for pego no futuro, isso pode resultar em penalidades para você. Né? Eu acho que eu vejo o pessoal tendo esperança é assim, tipo, lá no futuro vai ser tanta gente que não vai ter feito isso, que eles não vão ter força, né? Tipo, o Estado tem recursos bem limitados, bem mais limitados do que as pessoas imaginam. Então, talvez ele não vai ter força ou até capacidade financeira para ir atrás de penalizar todo mundo. Então, ele vai pegar alguns e penalizar alguns. Mas é um risco que eu não aconselho correr. E eu, pessoalmente, não corro. Tá? Pô, fiquei mais tranquilo agora. Vou procurar o que eu devo fazer. É isso aí. Conversa com um advogado, com alguém com qualificação para te dizer. Eu não sou essa pessoa, tá? O Vinícius de Souza Correia está perguntando: como vocês garantem que o preço do Bitcoin é mais barato? Pessoal, tá acabando a nossa live, tá? Eu vou responder mais essa pergunta, mas eu vou deixar vocês despedidos, porque o Instagram corta, quando dá 1 hora ele corta abruptamente aqui. Então não vai dar tempo de eu dar um bom final de semana para vocês, eu vou fazer isso agora. Bom final de semana para todos. Espero que seus investimentos rendam bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está online até as 10 horas da noite. A gente tem gente na nossa equipe que atende pelo chat ali, então fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida com a gente sobre a plataforma, sobre Bitcoin, tá? A equipe conhece bastante. E agora vamos para a dúvida do Vinícius, né? Como vocês garantem que o preço do Bitcoin é mais barato? Pois quando estou logado em outras corretoras, o preço não bate com o preço que está no site do Bitcoin. Isso acontece porque o comparador de preços do Bitcoin calcula o preço efetivo, embutindo a taxa que a outra corretora cobra pela sua transação, a taxa ativa, né? Então, o preço que a gente mostra é o preço efetivo final da sua compra. Se você comprar os Bitcoins naquela corretora, agora, né, no momento que a gente fez o FAT do preço dela, ele no fim, após cobradas as taxas, o preço sobe um pouquinho. E é aquele que a gente está mostrando. Então a gente facilita para você a comparação, a gente dá mais transparência aí para você ver onde está melhor comprar. E o que você vai ver é que aquele ranking muda muito. No mercado mais lateralizado, aquele ranking também fica mais chato, ele fica mais igual todo dia. Mas quando o Bitcoin voltar ao seu normal, porque o Bitcoin está na sua mínima histórica de todos os tempos de volatilidade, ele nunca teve tão pouco volátil em toda a história dele. Ele está menos volátil do que muitas moedas de países emergentes, está menos volátil do que o petróleo e do que várias outras commodities. Então isso é muito raro, né? Você que chegou agora no Bitcoin e está vendo esse preço aí todo dia, 50 mil, 49 mil, 51 mil, 50 mil de novo, isso é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Isso é novo para todo mundo e não é o normal, tá? Então o preço lá é o preço efetivo, isso explica a diferença do preço que você vê no site da corretora, o preço que a gente mostra no Bitcoin. É só você fazer o cálculo você mesmo, pega o preço da corretora, embute a taxa, né? Você divide por 0,995, por exemplo, por 0,5%. Tem uns 30 segundos, tá, pessoal? Tá? E como a gente faz para ter o melhor preço, né? A gente cria contas, o Bitcoin tem contas em várias corretoras e a gente negocia acordos de crédito e de desconto em taxas com eles e a gente aloca também o capital nessas corretoras para quando você for comprar Bitcoin, a gente sempre compra naquela que está mais barato para nós e onde a gente tem saldo. Tá acabando os tempos, pessoal. Tchau, tchau, bom final de semana.